E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução de um texto dissertativo argumentativo. A introdução é o que vai ser ali o ponto-chave, né? A entrada. Imagine que você tem a sua casa. Se você tem uma casa toda bagunçada, toda feia lá na frente, o que a pessoa vai entender? Que o interior da casa também é assim. Então a gente tem que pensar que a introdução do nosso texto é ali a roupa de fora, né? É a fachada da casa. É ali, a partir dessa introdução, que o examinador vai ver quais são as suas características, quais são os seus objetivos. Por quê? Na introdução, obrigatoriamente, eu já coloco a minha tese, o meu ponto de vista. Então a introdução vai ser uma parte essencial na estrutura do seu texto dissertativo argumentativo. Nessa aulinha, que ela vai ser muito rápida, nós vamos ver o que deve e o que não deve ter na introdução e as características principais da introdução no texto dissertativo argumentativo. Bora lá então, rumo à nota 1000 no Enem ou a aprovação no seu concurso público. Bora lá, gente! Pessoal, eu quero que vocês percebam que nós estamos trabalhando aqui com um mosaico, a construção de um mosaico, a construção de conhecimento sobre todas as etapas de construção de uma boa redação, tá? Então, para algumas pessoas vai parecer que são coisas que eles já sabem, que não precisa de nada, mas para outras pessoas é de muita importância todas essas etapas, tá bom? Então, nós já vimos lá qual que é a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, então nós vamos começar aqui, nós temos lá as 3 partes, né? Então, a primeira parte aqui, que é aquela parte que as pessoas falam, o que eu vou fazer? Eu não sei como começar. Então, nessa aulinha de hoje, nós vamos ver o que é uma introdução e, se der tempo, nós vamos ver alguns exemplos de introdução aqui, se o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, o que é uma introdução? É o início da redação e deve conter um resumo, em poucas palavras, daquilo que abordaremos no restante do texto. A introdução apresenta a ideia que será discutida no desenvolvimento. Lembra lá na outra aulinha? A ideia, ela vai ser o que, gente? Vai ser a tese. Então, na introdução, você vai apresentar a sua tese. É o início, é ali onde você vai trazer o leitor para compreender sobre o assunto que você vai falar e da maneira que você vai falar esse assunto. Olha aqui. É nessa parte que se dá ao leitor uma informação sobre o tema, é importante. Para o leitor ele saber qual que é a sua tese, ele tem que estar bem caracterizado aqui sobre o que é o tema. Então, a sua tese, ela tem que estar de acordo com o tema. Então, você tem que saber distinguir ali qual que é o tema que você vai desenvolver. A introdução, gente, ela deve ser pequena, porque se alongar demais, corre-se o risco de esgotarmos o assunto no primeiro parágrafo. Eu tenho muitos alunos que, quando vão produzir, escrevem ali 5, 7 linhas e falam, professor, eu já não sei mais o que fazer. Além de demonstrar pouco conhecimento do aluno sobre o assunto, o que ele fez? Ele colocou já todas as informações nesse primeiro parágrafo de introdução. Então, esse primeiro parágrafo de introdução, você vai fazer só a apresentação e colocar a sua tese, mas você não vai desenvolver a sua tese. Você só vai deixar claro qual que é o seu ponto de vista ali. O desenvolvimento dessa tese você vai passar para os 2 seguintes parágrafos, tá bom? Então, a gente já sabe o que é a introdução. Vamos ver aqui o que deve ter e o que não deve ter em uma introdução. Pessoal, antes de colocar o que nós devemos utilizar na introdução, eu quis fazer o contrário, o que nós não devemos. Nós nunca devemos iniciar com determinados termos aqui. Expressões que contribuem para diminuir a originalidade da redação, prejudicando o desempenho. Por que vai prejudicar o seu desempenho? O examinador, ele vai ver que você está caindo sempre naquela questão do senso comum. Ou seja, dizer o que todo mundo já diz. Então, iniciar a introdução com esses termos aqui, atualmente,
Tem muito aluno que coloca, por exemplo, atualmente nos dias atuais. Hoje em dia, desde épocas remotas, o mundo de hoje, a cada dia que passa, no mundo em que vivemos, na atualidade. Se você não vai fazer uma introdução de contexto histórico, essas colocações aqui, elas não precisam ser, porque o tema, ele já é um tema da atualidade. Não vai ser um tema de questões passadas. Então, vocês não precisam utilizar essas questões de tempo aqui nas orações, na construção de você, da introdução que você faça. Porque são temas da atualidade, são temas que estão relacionados ao momento em que nós estamos vivendo. Então, não precisa de você colocar que é sobre hoje que você está falando. Atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, o mundo de hoje, a cada dia que passa, no mundo em que vivemos, na atualidade. Então, esse conceito de tempo aqui, com essas colocações, não são bem vistas. Professora, significa que eu não posso usar de forma alguma? Não é isso. Você pode usar, só que você vai cair nessa questão aqui de senso comum. O examinador ele já vai ver que você não tem um conhecimento tão aprofundado sobre como iniciar um texto. Agora vamos ver o que devemos colocar sempre nas nossas introduções.